Vamos retomando aqui a resolução da primeira VA de Economia Política, primeiro semestre de 2011. Vamos para a questão 2 agora. O que fez a emergência do capitalismo industrial na Inglaterra prosperar, ao contrário das tentativas anteriores observadas em outros lugares da Europa? Que elementos dão peculiaridade ao sucesso do capitalista inglês? Pois bem, essa é uma questão que a gente discutiu com muita ênfase em sala de aula, pelo fato de a gente ter discutido também que em outros lugares da Europa, em períodos muito anteriores à Inglaterra, a gente teve evoluções técnicas, a gente teve trabalho assalariado e, no entanto, o capitalismo não se desenvolveu na mesma proporção e com o mesmo vigor que a gente observou na Inglaterra entre os séculos XVI e XVIII. E aí a gente fez essa reflexão. Por que no capitalismo industrial não teria conseguido antes? O que tinha de tão peculiar, de particular na experiência inglesa? Pois bem, a resposta ela pode ser entendida sobre 3 ângulos. A primeira, a ideia do derrubada do localismo urbano, da qual usufruíram também os artesãos residentes das cidades. E essa derrubada do localismo urbano se revela pelo enfraquecimento dos monopólios de rotas comerciais, que de alguma forma permite espaço para uma nova acumulação de riquezas, que não a tradicional, que não aquele jogo de cartas marcadas em que operava o comércio sob o controle do poder feudal. Ora, a outra maneira de ver essa mesma questão é a emancipação do capital industrial em relação a esse jogo de cartas marcadas do capital mercantil, que já havia composto com o poder feudal no sentido de passar a ser também privilegiado por aqueles privilegiado pelas rotas preferenciais, pelas condições de concorrência restrita que permitiam lucros exorbitantes. Então, o capitalismo aqui, industrial, consegue espaço para produzir em maior escala e para atender demandas mais distantes e, portanto, se desenvolver num ritmo e com uma natureza que antes não tinha se observado. Tá? Então, essa liberdade para negociar e esse acesso a mercados mais amplos fazem com que a operação capitalista ganhe de fato uma escala maior e com isso uma lucratividade que antes não tinha se visto. A outra maneira de ver também essa questão é o acontecimento em paralelo com esse desenvolvimento do capitalismo, que é a emergência de uma agricultura capitalista, que por um lado era capaz de liberar mão de obra, que serviria como um exército dos desvalidos, dos sem opção, para ser aproveitados no sistema capitalista, e também para exercer a função de consumidora e fornecedora de bens e serviços para o capital industrial. Então, de alguma forma, a gente vê nessas 3 condições aqui a observação de que o capitalismo, na experiência inglesa, conseguiu alçar um voo bastante mais expressivo, na medida que, de fato, alcançou condições de competitividade que antes não havia dado. Então, envolve um pouco da organização institucional dessas economias, daqueles países muito antes, tendo algumas condições, mas não todas, para a prosperidade do sistema capitalista. A questão subsequente é a questão 3. A gente tem aqui a opção para o aluno escolher apenas uma das questões. A primeira alternativa é em relação a questões de economia política contemporânea. A gente afirma aqui que várias questões de economia política contemporânea foram discutidas em sala de aula e que o aluno se sentiria livre para discorrer sobre uma delas, mencionando cuidadosamente os aspectos político-institucionais, os econômicos, as classes sociais e os grupos de poder envolvidos. Bom, a gente mencionou diversas questões, mas eu vou tratar aqui de uma delas, que é a questão
da condução das contas públicas, da gestão pública no Brasil e a existência de pressões, grupos de pressões muito fortes que acabam levando o Estado a gastar num ritmo crescente. Então a gente discutiu que boa parte do problema fiscal no Brasil é função das condições que foram estabelecidas para a operação do Estado na própria Constituição de 88. Mas a gente discutiu também que nos anos recentes o governo brasileiro tem destruído gradualmente um importante indicador de solvência da economia, de solvência do setor público, que é a ideia do do superávit primário. Ora, o superávit primário é o resultado do governo uma vez descontado os seus gastos com a operação. Então, o governo, ao se dedicar ao encontrar um saldo positivo na quantidade que arrecada depois de descontado apenas os gastos operacionais, ou seja, sem levar em conta o dispêndio com juros, constituía aí uma garantia de que a dívida pública continuaria sendo remunerada e até como proporção do PIB ela seguiria declinante. Então, a questão do superávit primário, ela constituiu durante uma parte do governo Fernando Henrique, e sobretudo no primeiro mandato do governo Lula, que constituiu uma condição para a sustentabilidade e solvência do país. Mais do que isso, essa condição também permitiu uma recomposição da dívida pública de modo a torná-la relativamente mais ampla em termos de prazos de vencimento dos títulos e também com uma composição mais favorável no que diz respeito à indexação ou ao fato de serem emitidos títulos em moeda estrangeira. Então a gente conseguiu melhorar o perfil da dívida, torná-la menos arriscada para o Brasil, mas no período mais recente agora, nos últimos talvez 8, 10 meses, o governo tem abandonado essa política através de alterações no cálculo. E quando ele faz isso, ele cede a um grupo de pressão muito forte dentro do governo que encara, por um lado, os gastos com investimento como sendo gastos especiais, que deveriam não ser contabilizados no cálculo do superávit primário. Então é como se o governo gastasse 100, mas ele considera que 10 desses 100 são gastos tão especiais que ele nem considera gastos. E aí, ao comparar 90 com a sua arrecadação, ele acaba falando, bom, tá vendo, eu tenho um resultado positivo. E quando se adicionasse aqueles 10, a gente acabaria tendo um resultado negativo. Então, ele cede a grupos de poder que exigem mais serviços do Estado e que trabalham para um Estado um pouco maior, com maiores envolvimentos na atividade produtiva e sem a disciplina que venha sendo estabelecida em relação aos juros. A gente ponderou que essa mudança era uma mudança preocupante, na medida que aquele indicador de solvência do país, ele acaba constituindo um número rapidamente interpretável, revela bastante informação sobre a condução da política fiscal e, de alguma forma, permite que a sociedade acompanhe essa condução de uma maneira permanente e cobrando sempre que haja responsabilidade com os compromissos assumidos pelo governo em nome do Estado. Então aqui a gente tem questões político-institucionais importantes, os grupos de poder envolvidos fazem parte das próprias autoridades, então existem dentro do governo certos ministros que concordam muito claramente com esse novo cálculo, e existe aí talvez uma minoria que considera que essa é uma mudança prejudicial no longo prazo, na medida que torna
a solvência do setor público algo mais obscuro e mais difícil de ser lido pela sociedade. Tá? Então esse é um dos exemplos de questões de economia política que são contemporâneas e que a gente discutiu em sala de aula dentro da nossa perspectiva de sempre fazer a comparação, as analogias sobre questões históricas e as questões atuais da economia brasileira. A segunda alternativa, questão 3b, é uma pergunta muito direta: o que provocou a Grande Depressão do século XIX e como ela foi superada? Ora, gente, esse também foi um ponto bastante frisado lá em sala de aula, e a gente reiterou muito essa análise da Grande Depressão do século XIX, então, portanto, anterior aí, 50, 60 anos, àquela grande crise dos anos 30, né, de 1929 particularmente, mas que essa Grande Depressão do século XIX representou um divisor de águas entre dois estádios do capitalismo. Um deles inicial, mais vigoroso, próspero e com um otimismo maior, um outro já algo contido, hesitante, mostrando certa marca de decadência, que era na forma da consolidação de grandes grupos empresariais no formato de corporações, cujo objetivo último era, antes de tudo, maximizar os seus lucros através do cerceamento da concorrência. Então, o que explica essa Grande Depressão é uma série de fatores, e a gente listou vários aqui. Primeiro, você tem uma saturação de oportunidades de investimento e uma queda da taxa de lucro devido a uma espécie de uma superprodução decorrente da rápida acumulação de capital. A gente tem uma incapacidade de demanda efetiva de se manter par e passo ou crescer de maneira harmônica com o crescimento da capacidade produtiva, e isso, obviamente, é uma característica inerente do sistema capitalista que vai se repetir em outras crises mais à frente. A gente tem elevação dos salários reais em termos nominais e reais, dos salários em termos nominais e reais, muito em função de uma inicial consolidação do trabalhador na forma de classe. Então a gente começa a ter os primeiros movimentos em direção a uma luta de classes organizadas, em que o sindicato passa a ter um papel fundamental, e com isso, e com o próprio advento do capitalismo, o avanço do capitalismo, o trabalhador começa a se dar conta da centralidade ou de quanto importante ele é para o funcionamento do sistema. A gente teve queda de preços de mercadorias e de bens intermediários decorrente do rápido aumento da produção, do acirramento da concorrência e da expansão da oferta monetária. Então a gente tem episódios de aceleração da oferta monetária e aumento da produção, que nem sempre são acompanhados ou ocorrem de maneira harmônica a expansão da demanda e da oferta. A gente observou o barateamento dos preços de alimentos sob a influência do avanço da fronteira agrícola americana, permitido pelas ferrovias, tá, gente? Aqui tem um errinho que a gente até discutiu em sala de aula. Então, de alguma forma, um mercado antes cativo do produto inglês, ele passa a ter um concorrente na própria economia americana. A gente ainda teve dificuldades relativas à suspensão de pagamento de juros de empréstimos feitos a países como o Brasil, entre outros. E a gente tem a emergência de concorrentes americanas para atender a construção de ferrovias, emergência de siderúrgicas americanas concorrentes com as inglesas, na medida que elas passam a atender mais diretamente a construção de ferrovias no país, nos Estados Unidos, e de alguma forma assumindo um papel importante nessa indústria sobre o cenário global. Então, consolidando tudo isso, a gente tem uma superprodução que não foi seguida de queda dos salários reais, de modo a manter a taxa de lucratividade relativamente constante para o capitalista. Então, é uma série de fatores que mostram a instabilidade inerente do sistema capitalista, mas que a gente vai ver em seguida que estavam longe de significar o colapso do sistema capitalista,
como previra Engels na sua interpretação dos fenômenos do final do século XIX. Bom, com isso a gente encerra esse segundo vídeo e desejamos a todos uma boa sorte na avaliação.